desculpem, não estava gravando. Vamos aí vamos dar uma introduzida na parte de dispositivos móveis, para que na semana que vem a gente possa falar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade. Professor Silvio, novamente, suas colocações que agora estão sendo gravadas aqui, por favor. Uma boa noite a todos, nós sejam todos bem-vindos. Vamos, depois de uma ótima palestra que nós já tivemos, vamos tentar dar um início, né, um start no nosso conteúdo para não entrar em conflito com todo o conteúdo que nós já obtivemos durante a palestra. Beleza, então, Silvio. Pessoal, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Qualquer pergunta, mandem aqui pelo chat. O professor Silvio pode acompanhar. Se quiserem abrir o áudio também para perguntar alguma coisa. E vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Pergunta de sempre, né? Aquela pergunta padrão, né? Estão vendo a minha tela, gente? Positivo. Perfeito. Vamos lá. Bom, estou pegando aqui o site do TecTudo. Eu sempre navego muito entre essas águas aqui, né? TecTudo, Tecmundo, o canal Tech, a Adrenaline, que como já expliquei inúmeras vezes, né? O conteúdo já está aqui. Não preciso reproduzi-lo, né? Ele já está. E a abordagem desses canais, desses conteúdos aqui, desses sites, é uma abordagem bem simples, bem informal, que, como também já frisei, para um primeiro módulo, repito, para um primeiro módulo, para favorecer o entendimento, quanto mais simples for a abordagem, melhor. Mas à medida que a gente for avançando, é legal sim, e necessário, não é só legal, é necessário começar a surgir, né? A introduzir um idioma mais técnico, com um pouquinho mais de, digamos assim, uma colocação um pouquinho mais formal dentro da questão técnica, não formal em questão de formalizar a fala, mas que a gente comece, sim, a nos referir aos componentes pela terminologia técnica, que é uma coisa que se a gente também deixar para lá, em algum momento, aliás, não se guarda, né? Acaba levando isso adiante. Vocês acabaram de ouvir várias colocações aqui, né? É sempre bom a gente conectar entrevistas, dinâmicas, esse tipo de processo seletivo se prende a detalhes, né? E dependendo da área, né? Dependendo do segmento que você estiver explorando uma vaga, uma oportunidade, do nível de concorrência, o critério de seleção, o critério de desempate, muitas vezes ocorre num detalhe. Então, muito cuidado com isso, né? Então, eu gosto muito de estimular o entendimento inicial por canais com conteúdo mais simples, não que não sejam bons, são bons, mas que às vezes peca na abordagem técnica, e na medida que o curso for avançando, segundo, terceiro módulo, isso vai sendo implementado. E aí, obviamente, aquilo que era simples e, digamos assim, mais menos técnico, tem que começar a ganhar forma, a estabelecer um formato. Então, vamos lá. Estamos, como sempre fazemos em toda a quarta hardware, apresentando um componente e acrescentando este componente à nossa configuração de montagem, né? Começamos por placa-mãe. Ao abordarmos a placa-mãe, vários outros itens já surgiram no ato da apresentação da placa-mãe, porque não tinha como, né, falar a respeito da placa-mãe, que como eu disse também, frisei, alertei, né, não costumo estabelecer hierarquia de componentes. Falei isso aqui inúmeras vezes, né? E o que eu chamo de hierarquia de componentes? Afirmar que a placa-mãe é mais importante, o processador é o mais importante. Eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu sempre digo que todos os componentes que fazem parte da configuração e da montagem de um computador têm importância. Não existe esse ou aquele dispositivo que seja mais importante. Não importa se é uma placa-mãe de alta performance com aquele chipset, não adianta, não importa se é aquele processador, né? 11ª geração da Intel, caríssimo, mas se faltar um capacitor de R$ 2,50, a orquestra não funciona. Então,
hierarquia de componentes, na minha visão, não é uma coisa interessante para se fazer. E aí, quando nós pegamos umas atividades, a gente pega esse tipo de leitura, né? Esse tipo de narrativa, que a placa-mãe é o mais importante, o processador é o mais importante, tomem cuidado com isso, tá? A gente sempre afirma que todos os componentes têm importância, né? Então, prestem atenção. E aí, nesta linha de raciocínio, né, quando nós apresentamos aqui a placa-mãe, não tinha como, né, falar de placa-mãe, e ao falarmos, por exemplo, do conector aonde vai o processador ou soquete, falamos de processador. Ao falar de slots de memória, já tivemos que, pelo menos, comentar algo sobre memória, né? E a mesma coisa quando chegamos, né, que eu lembro muito bem que nós fizemos um percurso na placa-mãe por um infograma, né? E nós fizemos esse percurso em sentido horário até chegarmos na conexão IDE e SATA, né? Que são as conexões para dispositivos de armazenamento, né? Os mais tradicionais, não são as únicas, né? Hoje nós já temos outras, mas as mais tradicionais, as conexões IDE e as conexões SATA, né? E quando apresentamos essas conexões na placa-mãe, ali já foi dito algumas coisas sobre dispositivos de armazenamento, tudo bem? E hoje vamos novamente, porém, né, não vou aprofundar muito, porque já falamos aqui a respeito da palestra, a assimilação, né? Então, para que a gente não ocorra nesse erro, né, de tentar estabelecer uma pirâmide ao contrário, né, agora, então a gente simplesmente dá uma tocada no assunto, temos aqui ainda um período para, digamos assim, cumprir, né? E na semana que vem, a gente vem e pega diretamente no ponto, perfeito? E aqui estou no site do Tech Tudo, tem um artigo aqui, né, falando sobre a evolução dos dispositivos de armazenamento, né? E todas as vezes que eu faço essa abordagem cronológica, né, de evolução tecnológica, esse tipo de coisa, eu acho que é sempre importante frisar não o tempo, não a tecnologia, mas a funcionalidade. Principalmente para quem está conhecendo, digamos assim, o fogo hoje, né? Quando eu digo fogo, eu estou me referindo aqui à era do fogo, né? Quando a humanidade, quando o homem passou a ter acesso, conhecimento ao fogo, ele não inventou o fogo já existia, ele só teve o acesso ao fogo, né? E isso trouxe a ele uma grande vantagem em relação a toda a natureza. Praticamente ele se torna, digamos assim, um grande monarca, né? Um grande dominador ali, o ser maior, né? Porque ele tem acesso a algo que é diferente. Aquilo pode aquecê-lo numa noite fria e pode queimar para defendê-lo, digamos assim, de uma ameaça. Porém, entretanto, todavia, como eu sempre afirmo também, tecnologia tem muito disso, né? É muito parecido com isso. A diferença entre aquecer e ser útil e queimar está em saber usar, né? Então, muitas vezes, para quando a gente apresenta esse tipo de coisa aqui, ó, com uma linha do tempo falando sobre como era, como está e como será, para quem está conhecendo agora, parece que lá atrás não existia nada, né? Ou seja, viemos do vazio e chegamos no que tem hoje, está pronto. E tudo aquilo que estava antes era algo completamente sem sentido. Sim, comparando com o que nós temos hoje, sim, é sem sentido, mas procurem fazer esse exercício de se colocar naquele momento. Então, alguns dispositivos que a gente apresenta aqui hoje são simplesmente absurdo, né? Não faz o menor sentido. Na época, faziam muito sentido, né? Um disquete na década de 80 fazia o mesmo sentido que um disco SSD hoje. Porque não estamos falando da tecnologia em si, mas ao propósito que ela atendia. Quando você não tinha onde armazenar dados e passou a ter, fez-se a luz. Fez-se a luz. Porque senão você tinha que simplesmente levar o computador junto com você. Surgindo a possibilidade de armazenar dados em algum lugar e poder levar esse dispositivo de armazenamento consigo, como disse, repito, fez-se ali
o advento da luz, porque você tinha uma possibilidade de levar os dados, sem precisar levar o equipamento inteiro ao estilo de uma tartaruga que sai carregando a casa. Então, se hoje parece não fazer sentido um disquete, uma fita magnética, parem para pensar e percebam, né, que naquela época era exatamente o mesmo papel que tem hoje, por exemplo, em função da inovação, um disco SSD. Porque para quem não tem nada, a metade é o dobro. Simples assim. E vamos lá. Primeiro HD aqui, né? Como eu estou, vamos lá, deixa eu pegar o mouse aqui, que fica um pouquinho melhor o controle. Ó, olha o tempo aqui, olha essa timeline. Esse dispositivo aqui, o Hamac 305, né, ou 305, como queiram, foi lançado em 1956 pela IBM, e foi aí o primeiro momento que, por exemplo, um dispositivo com essa característica utiliza, né, um disco rígido, ou seja, um local para armazenar seus dados da forma que a gente conhece como HD, como disco rígido, né, porque já existiram outras formas, né. Vale lembrar, gente, que nesta época aqui, pô, não se falava, né, em transmissão de dados, né, embora a gente tenha aí, em 1956, quando a gente pega a história da ARPANET, você tem aí, né, logo na sequência, algumas coisas já acontecendo em termos de teleprocessamento, né, mas, como a gente sempre coloca, né, eram usos muito específicos, usos militares, parte acadêmica, universidades, nível científico, fins militares, não era algo popular, não era algo de uso para todos, né? Não era algo de uso doméstico como nós temos hoje. Hoje a tecnologia virou algo domiciliar, é algo, entre aspas, de domínio público. Digo entre aspas porque não é essa a terminologia correta para a tecnologia, né? Mas em qualquer lugar hoje que você for, você tem conexão. Então, o conceito de armazenar dados hoje está bem diferente, hein? Está bem diferente. Quando você observa, né, por exemplo, as pessoas optando por, a não ser em casos específicos, mas já comentamos isso aqui, né, por montar configurações que tenham, por exemplo, nos dispositivos de armazenamento, o seu objetivo maior, né? Tirando casos específicos, servidores, ou caso, né, do nosso colega aqui da sala que trabalha com edição de vídeos, ou alguém que trabalhe com cobertura de eventos, que precise estar armazenando isso o tempo todo, aí você tem a necessidade de grandes volumes, né, para armazenar, e precisa investir nisso dependendo da linha de raciocínio que você adotar. Porque também, se você parar para observar o que nós temos hoje em termos de possibilidade, né? Poxa, nós temos, todos vocês têm, né? Eu digo nós temos porque eu tenho e vocês também têm. Nós temos hoje, por exemplo, uma parceria firmada entre Centro Paula Souza e Microsoft, que disponibiliza para todos nós aqui 1 terabyte de espaço na nuvem do OneDrive. Gratuitamente. E ó, que fique claro, tá? Quando o curso termina, vocês não perdem isso, viu? Vocês perdem muitas vezes perdem o direito de continuar baixando os softwares. Mas a conta que vocês têm permanece ativa, a não ser que vocês fiquem muito tempo sem utilizar, ela é realmente suspensa, tá? Então, se você tem gratuitamente hoje 1 terabyte disponível em nuvem, né, pelo OneDrive, se você criar uma conta no Gmail, você tem lá também, por exemplo, uma grande quantidade, não me lembro agora, o volume, a capacidade limite do Gmail gratuita, tá? Porque eu uso 100 gigas lá, né? Se não me falha a memória, acho que é 40, acho que é 15 gigas, né? Se não me falha a memória, o Gmail, o Google, através do Gmail e do Google Drive, te dá direito até 15 gigabytes
de espaço na nuvem para você poder armazenar. E fora outras empresas que fornecem esse serviço com contas gratuitas, né? Nós temos o Dropbox, enfim, e vários outros, com a possibilidade de armazenamento definitivo e temporário. Não sei se vocês costumam fazer uso desse tipo de ferramenta, mas estão surgindo nesse momento, não nesse momento, já faz um tempo que isso está aí, armazenamento em nuvem, né? Digamos assim, temporário. Você tem, por exemplo, você transfere um arquivo para um local, cria uma conta, por exemplo, o WeTransfer é uma plataforma que faz isso, né? Sei lá, você fez alguma cobertura, tirou fotos de algum lugar e você só quer enviar aquilo para alguém, mas na hora você não tinha como enviar. Então você posta aquilo no WeTransfer e você tem 24 horas para manter aquilo. As pessoas podem ir lá baixar, passou as 24 horas, aquilo é eliminado. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se lá atrás, né, em 1956, por exemplo, nessa época aí, armazenar dados era uma grande, digamos assim, era uma grande necessidade, sim, e os dispositivos de armazenamento vinham para atender essa demanda, hoje, essa demanda, ela tem um olhar diferente. Você não depende mais de dispositivos de armazenamento local. Você pode ter, não significa que você tenha que fazer, mas você pode ter a oportunidade, a possibilidade de armazenar em nuvem. E aí, você só muda a dependência, tá? Se você usa dispositivo de armazenamento local, você tem que investir em dispositivo de armazenamento em quantidade. Depois falaremos de qualidade. Agora, se você optar por não fazer uma configuração, não criar uma configuração com uma grande quantidade de espaço para armazenamento, aí você está visualizando e vislumbrando como objetivo armazenar em nuvem. Perfeito, você não precisa ter um grande espaço em disco para você armazenar, ou vários HDs, mas você passa sim a ter necessidade de ter uma conexão de internet de boa qualidade. Porque aquela dependência que você tem do dispositivo local, você vai passar a ter da conexão. Porque eu acho que a tecnologia, ela avança numa proporção e numa razão um pouco mais ampla e mais acelerada que a consciência e o entendimento coletivo. Então, assim, aí voltemos à era do fogo, né? Que se você não souber usar, ele queima. É muito bom usar tecnologia? Claro que é. O avanço tecnológico, o avanço das conexões, a chamada convergência tecnológica, onde todos convergem para a conexão, é ótimo, mas nós temos que perceber que passamos a ter uma dependência, uma necessidade muito grande de boas conexões. Senão, a mágica não funciona. Boa noite, professor Wagner. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo aí. Obrigado por comparecer e presenciar aqui. Estava procurando o link, professor. Opa, estamos aqui no canal da aula, pô. Mas vamos lá, beleza. Estamos apenas fazendo uma introdução aqui a dispositivos de armazenamento, Fabiano. Já comentamos aqui a respeito. Estamos vindo aí de uma excelente palestra. Tivemos um tempo de foco e de atenção. E aí a gente sabe que não adianta querer esticar essa atenção. O relaxamento é natural. Então estamos aqui, claro, temos que cumprir um horário, né? Então estou apenas dando uma introduzida nessa questão de dispositivos móveis. E na semana que vem a gente ataca isso com um pouquinho mais de profundidade. Tudo bem? Valeu, só para posicioná-lo aí. E aí, estamos aqui falando um pouquinho sobre o contexto de uso de dispositivos de armazenamento, né? Antes mesmo de falar deles, que nós temos esse olhar hoje. Eu posso continuar investindo em dispositivos de armazenamento, sim, qualidade, quantidade ou qualidade, depende da sua proposta, mas nós temos o olhar na chamada computação em nuvem, que também está aí. Dropbox, OneDrive, Google Drive, várias opções de contas gratuitas, algumas opções de contas pagas, que faz com que você não tenha mais a necessidade de dispor, né, de investir em dispositivos de armazenamento com grande capacidade, porque você pode, não significa que tenha que fazer isso, né? Armazenar em nuvem. Porém, fazendo isso, a sua, digamos assim, você deixa de ser, digamos assim, deixa de ter essa necessidade do armazenamento local, mas você passa a depender da conexão.
Você precisa de boas conexões. E aí estamos aqui refletindo sobre isso, né? Que as possibilidades tecnológicas surgem, as tecnologias evoluem, mas o entendimento e a consciência de quem utiliza não acompanha, né? Tecnologia parece às vezes que é só clicar, né? É só apertar botões ou tocar na tela. E não é somente isso. Você precisa entender essa questão. Apostou na nuvem? Quer dizer, apostou não, desculpem. Esquecem a palavra aposta, né? Apostar é jogo de azar. Investiu na nuvem, ou na chamada computação em nuvem, então já sabe que você também precisa investir em uma boa conexão. Isso você como usuário, né, como estudante. Agora, se for pessoa jurídica, uma empresa, um negócio, um comércio, você não vai investir na conexão. Você tem que investir nas conexões. É inadmissível hoje, no atual cenário que a gente vive, uma empresa que terceiriza em nuvem os seus dados, ter apenas uma conexão. Isso acho que nem cabe, tá? Isso não procede. Tudo bem que muitas vezes em sala de aula nós falamos isso, e aí quando paramos para conversar com os profissionais do meio que estão atuando, e muitas vezes me assusta isso, me assusta muito, porque aí você conversa, por exemplo, né? Meu irmão trabalha em São Paulo em algumas administradoras, e você ouve umas coisas contrárias do que eu estou falando aqui. O cara tem um serviço de backup local, tem em nuvem também, né? Mas muitas vezes a conexão não é de uma qualidade muito alta e é apenas uma conexão. Se estiver naquele dia a internet ruim, a nuvem deixa de funcionar, os sistemas online da empresa param. A Camila olha... Oi, não, a Camila estava com a mão levantada, ela queria fazer alguma pergunta? Fica à vontade, Camila. Não estou vendo, o professor Silva, por favor. Intermedia aí. Eu acho que ela clicou sem querer, ela colocou no chat que não. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, concluindo esse raciocínio inicial aqui, se lá atrás, né, a chegada, né, o advento, a criação dos dispositivos de armazenamento trouxe melhorias, hoje nós colocamos isso, digamos assim, na direção da computação em nuvem. E aí a gente passa a ter o seguinte olhar, né? Bom, eu não tenho a necessidade de investir em quantidade de armazenamento. Mas hoje, uma linha de raciocínio que atende, né, e que enche os olhos de todos aqui é a chamada qualidade de performance, né? A qualidade de funcionamento do teu equipamento. Que essa fala já tivemos aqui. Então, hoje nós temos algumas opções, algumas alternativas de dispositivos de armazenamento que você investe nesse tipo de tecnologia, não pelo armazenamento em si, né, pela quantidade, mas pela qualidade e pelo desempenho que isso vai repercutir no teu equipamento e diretamente na qualidade do teu uso. No teu trabalho, no teu dia a dia, você ganha ali, a cada utilização, a cada clique, a cada gravação, a cada leitura, você ganha alguns segundos que no final de um dia, primeiro que você utiliza o equipamento e você fica muito mais satisfeito, porque, olha, sincero e honestamente, né, eu troquei meu notebook no final do ano passado, e o que eu estou usando, acho que já comentei isso com vocês, tem aqui um disco SSD. A diferença é gritante. Não é tão grande, é 512 gigas, não passa metade aí praticamente de 1 tera, mas eu não pretendo armazenar 1 terabyte nele aqui. Como temos a conta no OneDrive, gratuito aqui pela escola, a minha pasta, meus documentos, a pasta Downloads, que é onde eu baixo os aplicativos que eu uso, né? E na pasta documentos é onde eu costumo deixar alguns, né? Já não deixo tantos não, tá? Algumas coisas que eu uso em aula, né? Alguns documentos aqui para entrega na escola, planejamento, né? Falar nisso temos que fazer de novo aqui os POADs, né? Que é uma burocracia digital que me incomoda um pouco, mas faz parte. E tudo isso fica ali, né? Na pasta documentos, porém não é tão importante para mim, porque eu deixo tudo sincronizado
com o Google Drive, aliás, com o OneDrive, e se eu precisar formatar a máquina aqui, formato, não tem problema algum. Eu não preciso nem gerar backup, já está tudo no OneDrive. E alguns documentos que eu considero essenciais, eu também coloco no Google Drive, né? E aí, né, já que estamos falando aqui de performance, professor Silvio, fica à vontade para dar a sua opinião. Eu tenho aqui o Google Drive, tenho o OneDrive e tenho o Dropbox. O Dropbox eu não ativei. O Google Drive está ativo, mas eu não sincronizo, eu mesmo posto, né, faço o upload dos meus arquivos para lá. E o OneDrive, como é o maior de todos, o que fornece uma quantidade maior, eu deixo sincronizado a minha pasta documentos, que é onde eu costumo armazenar algumas informações, e a pasta downloads, que é onde eu baixo os aplicativos e programas que eu tenho que instalar. O que é sincronizar? Sincronizar é que eu deixo configurado no OneDrive que essas duas pastas, ele, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, faz o upload. Acho que até mais, acho que ele faz de hora em hora, a cada 30 minutos ele faz o upload. E aí, voltemos à colocação inicial, né? Eu não preciso mais tanto do meu dado armazenado local, porque eu tenho backup, eu tenho a nuvem. Mas eu preciso de uma boa conexão. E aí a pergunta, por que que você não sincroniza tudo? O OneDrive, o Google Drive e o Dropbox? Primeiro que se eu sincronizar tudo, imagine eu aqui numa aula com vocês, por exemplo, compartilhando imagem, duplicando tela, áudio, vídeo e Dropbox, o OneDrive e o Google Drive, os 3 sincronizados aqui comigo, fazendo upload dos meus arquivos. A minha conexão vai ficar melhor ou pior, gente? Vai ficar pior, né? Então, não sei se o professor Silvio concorda comigo, eu não acho ruim você sincronizar tudo, desde que você não precise, digamos assim, de uma qualidade maior de conexão, porque nós temos o Teams, que ele é meio pesadinho, né? Professor Wagner, eu concordo. Agora não estamos em trabalho remoto, então acabou não configurando muito. Mas na época do trabalho presencial, eu utilizava muito o Dropbox, que foi o primeiro que eu adquiri, né? Então foi logo o que eu deixei por sincronizar automaticamente. Porque assim, às vezes eu estava trabalhando, né? Estava no meu local de trabalho, lá em Santos, e precisava de algum documento que estava no meu computador pessoal, no meu notebook. Para não ficar com o pendrive, vai para cima, vai para um lado, vai para o outro, aí eu optei, né, pelo... Qual que eu falei agora, gente? Eu acabei de esquecer o nome. O Dropbox, isso. Eu optei pelo Dropbox, porque aí eu tinha uma pasta sincronizada, tanto no computador do meu trabalho, quanto no meu notebook. Aqueles documentos que eu sabia, né, eu não deixava todos também, porque assim, não era um espaço ilimitado, ele tinha uma certa capacidade, eu acho que é em torno de 15 gigas, mas assim, eu não vou colocar coisas das quais eu não vou utilizar, apenas aquilo que eu sei que eu posso precisar, tanto no trabalho quanto em casa, então eu vou deixar na pasta que está sincronizada. E assim me ajudou muito, né? Não precisar carregar pendrives para um lado e para o outro, né? Com arquivos. Só usando o Dropbox eu já deixei de usar pendrive. Basicamente eu só uso agora para os vídeos do meu filho, né? Às vezes eu quero colocar numa televisão, alguma coisa assim, então eu utilizo o pendrive. Do contrário, eu não utilizo mais, porque eu tenho essa conta que ela está sincronizada, então eu acabei de colocar uma coisa aqui no meu computador, eu consigo entrar no meu trabalho, faço o download lá e nem preciso fazer o download, né? Eu simplesmente, se for um arquivo Word, uma planilha, eu entro, visualizo, edito, acrescento, deleto e automaticamente já está sincronizado, né? Eu acabei transmitindo esse conhecimento para mais umas 2, 3 pessoas que trabalhavam comigo, que viviam sofrendo, falavam, Silvio, eu não aguento mais, eu estou tendo que fazer um TCC, eu tenho versão TCC, versão 1, versão 2, versão 2.2, versão 2.2 completa, versão 2.2 completa de novo, eu nunca consigo ter no meu TCC uma única versão, porque eu deixo ele um pedaço em um, aí eu começo a editar em casa, não tem um pedaço que eu fiz no trabalho. Aí eu dei a ideia do Dropbox. Falei, não, coloca no Dropbox,
Você vai ter lá, você coloque versões para você ter, eu fechei um determinado módulo, então agora eu vou fechar a versão 1 e vou para a versão 2, para você não correr o risco de perder. Né? Tenha um backupzinho, um pendrive no fundo da gaveta também, por desencargo de consciência. Mas assim, ela falou depois de 2 meses, Silvio, você não sabe o quanto me ajudou usar o Dropbox. Porque às vezes ela usava o horário de almoço para poder fazer o TCC, estava em casa, né, para poder fazer o TCC, na faculdade para poder fazer o TCC. Então, assim, era 3 lugares diferentes que ela tinha que tentar acessar o mesmo arquivo. A facilidade que ela teve. Então, assim, não só a quantidade de armazenamento, como o mesmo professor acabou de comentar, mas a facilidade que você tem, né? Vamos dizer assim, a segurança, a disponibilidade. Você precisa o que? Apenas um computador ou um smartphone e uma conexão com a internet. Né? Facilitou muito a nuvem, no caso, para quando você prefere optar. Eu falo, eu tenho muitos arquivos em HDs, eu tenho uns 2 HDs de notebooks antigos que eu tenho. Deveria colocar na nuvem, mas falo, não, deixa ele lá. Né? Só esperar para que a parte mecânica dele nunca queime, né? Mas eu prefiro deixar lá. Eu sei que vai ocupar muito espaço, é um tempo que eu teria que perder e eu não estou com coragem para isso no momento. Mas é um backup, é uma segurança a mais que nós temos na nuvem. Esse, professor, é o meu ponto de vista daquilo que a vantagem que nós temos em ter a nuvem. Não, perfeito, Silvio. Então, corroboro com você. E é esse olhar que a gente está passando em relação ao dispositivo de armazenamento. Porém, né, quando nós voltamos aqui no passado, e voltando aqui a comentar, o Hamac 305 aqui da IBM, em 1956, ele tinha uma capacidade de armazenamento de 5 megabytes, né? O equivalente hoje, por exemplo, uma música, um arquivo de MP3, uma música em MP3, com uma qualidade de áudio elevada, e dependendo do tempo, se ela tiver aí uma música, uma versão, sei lá, remixada, estendida aí de 6, 7 minutos, você passa de 5 megas, não cabe uma música, né? Eu acho que o professor Silvio já fez um comentário desse tipo aqui, em algumas vezes, quando nós falamos sobre dispositivos móveis também, um pouquinho, que vale lembrar, foi bem observado pelo professor Silvio anteriormente, que lá atrás, né, o tamanho dos dados, né, o tamanho que se ocupava quando se gerava um arquivo era muito menor, né, muito menor. Não se compara com hoje, né? Hoje a gente falar em comprar um computador hoje, se for com menos de 4 gigas de memória RAM, não faz sentido. Isso é inimaginável, seria inimaginável há 50, 60 anos atrás, não cabe. Hoje, você não compra. E se você comprar um computador hoje com 4 GB de memória, você não sai dali feliz. Você compra, mas não vai ficar feliz. Precisa de mais, né? E nesta época aqui, 1956, no primeiro dispositivo, primeiro computador, digamos assim, desenvolvido com dispositivo de armazenamento. E olha, para conseguir armazenar 5 megas, esse equipamento aqui usava 50 discos magnéticos, com 50 mil setores, que tinham dimensões aqui, ó, praticamente, e era grande, hein? 1,5 metro praticamente, largura e altura, 1,52 m por 1,72 e 73 centímetros. Ou seja, né? Complicado, mas era o que tinha para a época, né? Ainda bem que a coisa foi mudando, e vamos descer um pouquinho aqui para ver o que veio depois, né? Aqui já vai começar a me dar uma dor no coração, porque eu vou falar e vocês não vão nem imaginar, não vão nem entender isso aqui, mas tudo bem. Eu não vou poder pedir ajuda. Caneta Bic, professor. Oi? Está faltando uma caneta Bic ao lado. Uma caneta Bic ao lado. E eu não vou nem correr no erro de perguntar para o Silvio se ele conhece isso aqui, porque eu sei que ele é parceiro do professor Michael, que a gente conversa aqui, ele já manda direto. Não conheço isso não, professor. Eu ouvi falar. Não é da minha época. Não, eu conheço. Tanto é que eu comentei que falta uma caneta Bic ao lado.
Perfeito, Silvio. Ó, pessoal, isso aqui, né, embora esteja associado ao assunto aqui como dispositivo de armazenamento, e né, mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui, né, nossos colegas alunos presentes aqui, vocês sabem o que é isso aqui, uma fita cassete? Para que servia isso aqui no modo popular, né, porque isso também serviu para armazenar dados em computadores, alguns computadores, mas nas nossas residências, né, isso aqui tinha uma outra finalidade. De preferência para quem nasceu de 2000 para cá, tá? Quem nasceu de 2000 para lá, por favor, não responda no momento. Não, eu tô. Se tiver alguém aqui. Meu Deus do céu, é verdade, né? Porque isso aqui, pessoal, Tem vamos alguns lá. veteranos entre nós. Opa, eu acho que tem o Fabiano aí que pode ajudar. O Fabiano, se ele não for nos deixar só aqui, ele pode falar que conhece aqui para nos ajudar, hein, Fabiano? Se ele tiver aí também. Acho que não está nos ouvindo o Fabiano, não. Bom, pessoal, isso aqui é uma fita cassete, né? Nas residências... Só um minutinho, só, professor Wagner. Gabriel, Oi. O professor está compartilhando a tela, sim. Eu estou conseguindo visualizar a tela dele. Fala para ele dar uma atualizada em um F5. Então, qualquer coisa, tenta sair e voltar de novo. Ele está compartilhando a tela. Pelo menos aqui eu ainda consigo ver. Só dá uma atualizada aí que em algum momento Ele vai chega para sair e vai você. tentar entrar de novo. E aí, então, pessoal, continuando o raciocínio, isso aqui é uma fita cassete que convencionalmente, né, isso aqui surgiu em 1960, década de 1960, e assim, podia ser usado em computadores. Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca usei um computador que gravasse dados em fita cassete. Tá? Popularmente, convencionalmente, isso, as pessoas tinham em casa aparelhos de som que reproduziam músicas neste formato, nesse dispositivo. Hoje nós temos DVD, CD-ROM, temos o disco de vinil, que voltou com força aí alguns anos atrás, né? Hoje o disco de vinil se tornou item de colecionador, que na verdade sempre foi, né? Mas realmente ganhou muito mais prestígio, né? Porque não se fala tanto agora, né? Mas tivemos aí alguns anos atrás uma avalanche, né? De dispositivos, de artigos voltados para decoração na linha do vintage ou retrô, né, que é, digamos assim, uma volta, né, uma ressignificação aí de uma série de produtos que lá atrás foram usados, que voltaram para o mercado com um aspecto, digamos assim, meio que artesanal, uma coisa mais, digamos assim, intimista, né, com aquele olhar de passado, mas que fala bem com a tecnologia atual. Que, na verdade, vamos lá, eu não vou nem entrar nessa linha se fala ou não fala, mas as fitas cassetes eram muito usadas antigamente em aparelhos de som. Também serviam para armazenar dados em computadores, serviam, mas você precisava ter um equipamento que fosse compatível, ou você tinha que adquirir, né, um dispositivo de armazenamento que fosse compatível com esse formato aqui, que nem sempre era, né? A maioria de nós, pelo menos eu, né, eu sou, digamos assim, década de 70, final dos anos 70 para 80, né? Na verdade, final não, começo, que eu sou de 73, fala a verdade, que não menti, não. Eu ouvia muita música com isso aqui. O que hoje vocês conhecem por MP3, vocês hoje ouvem música, por exemplo, num fone, com um cartão de memória num fone. Na minha época, tinha um dispositivo chamado... agora eu vou ser obrigado, pelo amor de Deus. Agora mexeu com a minha dignidade, cara. Vou lá. Enquanto o Walkman. O Gabriel está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Gabriel? O Walkman. Isso aqui, ó. Misericórdia. Pois não. O senhor falou sobre o disco de vinil, e é verdade, está voltando em peso, ainda mais que a gente, que eu mexo com aparelhagem de DJ e tudo, tocar num disco de vinil, para um DJ, tocar num disco de vinil é a coisa mais difícil, é como se você fosse um prozão, assim, sabe? Só os masterclass tocam um disco de vinil. Então, o disco de vinil, ele voltou à produção muito forte, Criolo, até esses caras mais recentes no som, aí eles estão em peso, voltando no LP, e tá dando muita criatividade não, oportunidade para voltar em peso isso daí. Aí você falou da fita cassete, eu lembro que
quando a gente escutava, a gente tinha que colocar o Silvio falou, né, uma caneta para girar a fita cassete, para rebobinar a fita e tal, ou até colocar uma gravação em cima, era bem bem louco, tinha até uma travinha em cima da fita, que às vezes impedia, né, uma gravação em cima da fita. Era bem revolucionário mesmo nessa época aí, professor. Por eu ser jovem, eu escutei bastante história disso, eu até pude pegar uma parte do tempo nisso aí. Perfeito, Gabriel. Ainda bem que apareceu alguém para não nos deixar só nesse momento aqui. Mas vamos lá. Esse aparelho aqui, pessoal, isso aqui chama-se Walkman, né? Que traduzindo de forma literal seria o homem que anda, né? Walk, andar, e o man, homem, né? Isso aqui eram os dispositivos para reproduzir música portáteis aqui, que bombavam. Isso aqui na década de 80, isso aqui era praticamente como você sair hoje, por exemplo, no final da tarde, com um smartphone de última geração dando sopa na praia, você vai ser assaltado, isso é fato, né? Na década de 80, você de bobeira com Walkman, certamente também seria roubado em alguns lugares, porque isso aqui era muito valorizado, era um item de, digamos assim, um item de consumo muito prestigiado. Cara, você poder sair com um fonezinho e ouvindo a sua fita cassete, ali mais ou menos de quase um palmo, enorme, né? Aquela coisa grande, né? Que pesava, ficava aqui do lado, você colocava uma presilhinha que colocava no lado na bermuda, não cabia no bolso porque era muito grande, e você andava com isso para cima e para baixo, feliz, cara. Feliz. Isso aqui era muito bom, cara. Muito bom. Era maravilhoso na época. A qualidade do áudio era um lixo, para falar a verdade. Os fones viviam quebrando. Vivia quebrando, mas naquela época era o que tinha, entendeu? Agora, meu Deus do céu, não vamos nem comparar com o que tem hoje, né, gente? Olha, em relação ao vinil, aproveitando a fala do Gabriel, eu não sou um especialista em som, tá, pessoal? Eu não tenho propriedade para falar a respeito, mas eu ouço muito esse tipo de comentário, né? Porque temos DJs que eram da década de 80 que continuam tocando até hoje e com a volta do vinil estão aí, eles estão usando o vinil, mas também usam os dispositivos atuais. E é unanimidade, né? Tanto produtores musicais quanto músicos, né, afirmarem que os dispositivos de vinil, por serem analógicos, têm uma qualidade muito maior. Na minha ignorância, porque assim, quando a gente não sabe, tomemos cuidado para afirmar. Aí eu vou falar a experiência usando, né? Olha, quando eu ouço um disco de vinil, eu, sinceramente, eu não vejo uma qualidade de áudio tão grande assim, mas eu não sou um profundo conhecedor da área, tá? Na questão da onda sonora, né? Que a qualidade digital, né? A frequência digital, ela tem algo diferente em relação à nitidez e as alternâncias que o analógico, mas eu não tenho esse refino no ouvido para perceber. Diga, Silvio. Não, Gabriel, desculpa. Que na sua época, desculpa falar da sua época, professor. Por favor. Que nas épocas anteriores dos discos de vinil, os LPs, eles não feitos com ranhura. E aí ficava aquele chiadinho de fundo. Hoje não. Hoje vamos lá terminar para entregar. Fala aí. Então tá muito mais limpo, tá ligado? Até mais quando a gente vai fazer um scratch, a gente vai escutar ele, tá uma qualidade muito mais Tá limpa. bom, tá bom. É pra gente fazer, pô. Vamos esquentar. Pedido, tabela de pedido. Então, mas a tabela de pedido. O Fabiano, tá com o áudio aberto aí, Fabiano. Código do pedido. Alguém avisa o Fabiano que tá com o áudio aberto aí. Mas por que você relacionou o pedido com a loja? O pedido é relacionado só com a tabela produto. Que formou a tabela item, entendeu? Mutar ele, professor Wagner. Oi? Acho que você consegue mutar ele. Peraí. Deixa eu ver se eu acho o Fabiano aqui, porque... Agora você me pegou, hein, mano. Uma loja tem vários pedidos, o pedido tem quantas... Então tá errado, não é essa daqui? Oi, filho. Quando eu faço o style sheet, eu preciso fazer o mesmo código aqui na outra pasta, no CSS? Não, no CSS não vai código nenhum. Não precisa disso? Não. Olha, eu já mutei, eu acho que funcionou aqui. Vamos lá. Continuando aqui.
Depois, qualquer coisa, a gente já tira ele de volta aqui. Bom, valeu pelas colocações aí, Gabriel. Eu realmente não tenho este ouvido, né? Mas essa sua informação faz sentido, porque realmente os discos de vinil, né, lá de trás, eles tinham, sim, este nível de ruído. É fato, é fato. E as fitas cassete, né? Retornando aqui para as fitas cassete, eu não cheguei a utilizar nenhum computador que trabalhasse, né, que utilizasse, aplicasse, digamos assim, que salvasse seus arquivos nesse tipo de dispositivo, tá? Fita cassete. Mas tive muito disso com música, né? Inclusive, tive os meus Walkmans, né? Eu tive um, eu não tenho aqui, né, mas não era da Sony. Era um da Sony, acho que tipo esse Sport aqui amarelinho, mas não era desse tipo, era um amarelo mais gritante. Sim. Põe um pouquinho mais para baixo, vamos ver se não... Poxa, aquele dali era clássico, gente. Vendia na Galeria Pagé. E Sony, pelo amor de Deus, o Sony na época aqui era como se fosse o iPad, né, meu? Porque Sony é Sony, né? Acho que não... Ó, esse esportes aqui, ele era enjoadinho, né, cara? Porque tinha alguns que falavam que era prova d'água, que você podia correr chovendo, que não tinha problema. Tudo isso aí, cara. Esse que tem vários aqui no canto inferior direito. Aqui nós temos algumas, digamos assim, variações, né, pessoal? Isso aqui ficou no mercado por muito tempo, viu? Até surgirem realmente os formatos que nós temos mais modernos, isso aí durou por bastante tempo, viu? Bastante tempo. Eu acho que nós não vamos achar aqui não, viu, Silvio? Pena. Mas está valendo, serviu para exemplificar aqui. Então, voltando aqui para o Tecmundo, a fita cassete, durante um bom tempo, ela serviu também para armazenar dados como alternativa, tá? Porque nem a maioria dos computadores não vinham com esse dispositivo de armazenamento, não. Porque isso aqui não se introduzia no computador, tá? Você tinha que ter um dispositivo que você conectava ao computador e transferia do computador para ele. Porque nós temos, quando estamos falando de dispositivo de armazenamento, entendam, isso aqui era um dispositivo externo, né? Ele ficava num outro dispositivo que passava um cabo, né? Conectava numa saída do computador e transferia do computador para ele, tá? E aí, descendo um pouquinho, deixa eu ver se vai ter aqui. Aqui nós temos o disquete. Aqui a coisa já começa a ficar mais moderna. Aqui eu já estava na faculdade, aí sim, aí a coisa pegou. E olha que esse artigo do Tecmundo aqui, do Tec Tudo, pulou algumas partes aqui, tá? Nós tivemos algumas versões de disquete anteriores a esse aqui, que eu também cheguei a utilizar nos meus cursos técnicos iniciais. Meu primeiro curso técnico foi em 1982, Basic 1, programação em Basic 1. Na época se chamava processamento de dados. E aqui, ó, entre a fita cassete e o disquete, nós tivemos outros dispositivos no meio, tá, pessoal? Nós tivemos o disco flexível, né? O disco de 5 1/4, que ele era maior, que é esse cara aqui, ó. Ô, professor Wagner. Pois não. Eu tô com minha bebezinha com um pouco de febre. Se eu se incomodaria de eu me ausentar um pouco? De jeito algum, Fabiano. Pelo amor de Deus, fique à vontade. Isso é prioridade. Tá. Obrigado, professor. Fique à vontade. Obrigado mesmo. Boa aula aí do senhor, viu? E tudo de bom aí para você. Melhoras para ela. Obrigado, querido. Forte abraço. Idem. Boa noite. Bom, pessoal, isso aqui, ó, é o disquete de 5 polegadas e 1/4, né? Ele é antecessor a esse que nós estamos mostrando aqui, ó. Tá? Olha como era o drive de disquete que utilizava esse dispositivo. E em relação ao disco rígido, né, hard disk HD, esse dispositivo aqui, ele era flexível, porque dentro dele, ó, tem uma película aqui, ó, que era constituída do mesmo material que se utilizava aqui na fita cassete. Tá? O mesmo material que vai aqui, ó, uma película, né? É o mesmo material que vai aqui dentro, que está aqui dentro, aonde se armazenavam os dados. Esse
dispositivo aqui armazenava 512 KB. Eu cheguei a usar isso, gente. Cheguei a usar isso no primeiro curso técnico que eu fiz. Depois, já no curso técnico, como adolescente, já muito tempo depois, né, fazendo o terceiro, o segundo, na época, o ensino médio junto com o técnico, nós usávamos isso aqui para salvar dados. Quando eu entrei na faculdade, ainda estava se usando esse tipo de coisa aqui, em 1990. Isso aqui, ó, o disco de 5 polegadas e 1/4, isso aqui já foi ali por volta de 1992, por volta disso. E foi um grande avanço, gente, pelo seguinte sentido, a fragilidade desses dispositivos, né? Uma coisa que é muito, muito, muito importante citar era a segurança e que você tinha para armazenar os seus dados ali e confiar que eles continuariam acessíveis, porque eram dispositivos extremamente frágeis, sensíveis à umidade, à alta temperatura. Então, era muito, muito comum, infelizmente, você armazenar um arquivo, um trabalho de faculdade, uma pesquisa nesse dispositivo, por exemplo, levar para a escola ou para a faculdade, quando você ligava o computador e introduzia para fazer leitura, muitas vezes você não lia. E aí você virava, mexia, chacoalhava, fazia de tudo. Às vezes voltava, às vezes não voltava, ou seja, sempre foi esse tipo de material, pela fragilidade, ele ajudava, mas tinha que ter muito cuidado no armazenamento, né? E aí, quando surge este sujeito aqui, ó, o disquete de 3 polegadas e meia, ele já vem com uma outra característica, ele já vem com uma embalagem um pouquinho mais sólida, mais consistente, né? Passa a ter uma durabilidade maior, e aqui você já consegue armazenar mais dados, né? Se esse daqui era 512, esse aqui já servia, já conseguia armazenar 1.44 megas, né? E, claro, né, não fazia milagre, tá, gente? Quando eu digo que ele tinha um pouquinho mais de durabilidade, com ressalvas, né? Você também não vai deixar ele numa bancada onde bate sol o dia inteiro. Aliás, né, isso não se faz até hoje com nenhum tipo de dispositivo. Se você deixar muito tempo exposto ao sol, quer dizer, deixar no sol por um tempo, caso, sei lá, você queira tirar a umidade, é válido. Mas você deixar num dia muito, muito quente, não é aconselhável por períodos muito longos, né? Tudo em excesso não é bom. Então, entre a fita cassete e o disco, né, o disquete aqui, ó, de 3 polegadas e meia, nós tivemos esse outro personagem que também, digamos assim, serviu e me serviu por muito tempo. E, repito, era frágil. E um dispositivo que não aparece aqui, que usa o mesmo conceito que a fita cassete, eram os discos magnéticos em rolo, eram as fitas magnéticas, mas não assim, com rolos, tipo aqueles filmes de cinema antigo, que eu acho que, não sei se já viram, e isso eu usei na faculdade, não diretamente para mim, né? Na minha época de estagiário da Prefeitura de Santos, eu fui estagiário durante muito tempo pela Prodesan, que era a parte de processamento de dados da Prefeitura de Santos, e os servidores da Prodesan armazenavam seus dados e seus backups em fitas magnéticas grandes, rolos assim, umas bobinas, né? Então, aquilo ficava num local específico, né? E eu me recordo que muitas vezes tinha que fazer a manutenção nos locais lá, eu tinha que tomar um certo cuidado para não manusear, não esbarrar, não mexer, e chegamos a ter contato e utilizar esse tipo de dispositivo, né? Que eu não sei nem se a gente encontra isso aqui. Fitas... Eu coloquei uma imagem aqui no chat que eu achei na Wikipedia. Legal, Silvio. Eu vou até dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu ver se eu visualizo, né? Eu falei que eu não quis instalar o Teams na minha máquina, né? Mas fecha o chat e abre de novo, vamos ver se ele... Aqui, ó. Aí, é isso aqui. Exatamente, pessoal. E lá na Prefeitura de Santos, na Prodesan, na época, nós tínhamos pilhas e mais pilhas, ou seja, elas ficavam uma em cima da outra, fazendo como se fossem bobinas enormes, assim. E aí, dependendo do arquivo que você precisasse, elas eram todas sequenciadas, identificadas com umas plaquinhas, né? Tinham índices com código e numeração,
Então, dependendo da informação do arquivo que você tinha que buscar, sei lá, tem que buscar ali fazer um acesso à base de dados aí da parte de imposto da Zona Noroeste. Então, você tinha que ir lá localizar aquela fita, puxar do acervo, fazer a instalação, a conexão da fita com o dispositivo de leitura e colocar para uso. Sempre manuseando com muito cuidado, porque também, né, eram dispositivos sensíveis à questão aí de exposição ao sol, umidade, evitar colocar o dedo em cima desta fita, porque você colocar o dedo não significa que você ia, naquele momento, automaticamente danificar, mas o fato de você manusear naquele local onde você põe a mão, o que acontece? Você concorre ali também para você passar algum tipo de impureza, e isso, a longo prazo, pode danificar. Mas tudo isso passou, né? A gordura da nossa mão, né? Ela vai criando micróbios, bactérias que tendem a danificar o material. Exatamente. Então, esse tipo de material eu cheguei a trabalhar com ele diretamente na Prodesan, né? A parte de processamento de dados da Prefeitura de Santos. O disquete, como eu disse aqui, o de 3,5 polegadas, foi meu companheiro durante os meus 4 anos de faculdade. Depois, ainda me acompanhou aqui na ETEC, que eu entrei aqui na ETEC no início de 96, e eu acho que já comentei com vocês, né? A instalação do Windows 3.1 em 1996, utilizavam 11 disquetes desse aqui, 11, para fazer a instalação do Windows 3.11. E tinha que instalar um por um, computador por computador, e assim, se você instalasse 10 dos 11, e no 11º aparecesse algum arquivinho, alguma leitura, algum problema, invalidava todos os anteriores, você tinha que começar tudo de novo. Era um trabalho tecnológico norteado pela fé. Você tinha que ter fé para desenvolver esse trabalho, porque muitas vezes só na tecnologia não ia. Você falava, cara, eu vou rezar aqui para ver se me ajuda, porque era complicado. E, né, vale lembrar, gente, todas as vezes que eu tenho essas aulas de MC, eu sempre reforço esse olhar. Preste atenção nas condições climáticas deste local que nós vivemos, né? A ETEC é aqui de Mongaguá, né? Eu estou falando aqui, mas eu estou em Praia Grande. É aí, né? Vivemos numa região, né, litorânea, com clima tropical úmido. Umidade faz parte do status quo do litoral. Então, estamos num lugar extremamente úmido. Então, esse tipo de material, para você guardar, você tinha que procurar, ao máximo, evitar lugares que tivessem ainda mais acúmulo de umidade, o que é difícil, né? Basta você colocar uma roupa no seu guarda-roupa, dependendo da posição da casa que você põe um guarda-roupa, se for um lugar aonde não entre luz solar, aonde não tem uma ventilação, vai mofar, é inevitável. E esse processo, né, de criar mofo, né, ele é oxidativo, e isso, em algum momento, pode danificar um arquivo gravado aqui, alguma região do disco, e você, pronto, você você tem que adquirir outro, né? Então, eram épocas que, para quem dependia disso para alguns serviços, era bem complicado, viu? E graças a Deus também que isso mudou, né? Mas também, olhando agora com o olhar da época, o que nós tínhamos na época, quando surgiu isso, 1.44 megas, em função, comparado com 512 KB, ele veio com o dobro da capacidade e metade do tamanho. Quase metade do tamanho, né? Não chega a metade. Então, você ganha em versatilidade para você carregar, isso já cabia dentro de um bolso da camiseta, colocava dentro de uma bolsa. Aqui já começa a surgir um cara complicado para esse momento aqui, que eram os aparelhos celulares da época. Isso me deu muita dor de cabeça, né? Tudo bem que celular nessa época aqui eles não eram tão acessíveis, não que hoje seja, né? Um bom celular continua sendo caro, mas nessa época os primeiros modelos de celular que surgiram eram bem caros. E o que acontecia? Guardar na bolsa, né? Você guardar na mesma bolsa o celular junto com o disquete, em algum momento a interferência eletromagnética ia causar problema de acesso aos dados. Nada que você formatando depois não reutilizasse o disco, mas o dado armazenado ali, muitas vezes você tinha o risco de ter problema no acesso.
né? Não invalidava por completo, mas gerava alguns errinhos. E aí a gente fazia essa observação, olha, evita guardar na bolsa junto com o celular. Tudo coisas que nós já tivemos, né? Tudo detalhes que já se passaram, né? E como diz o rei Roberto Carlos, né? O tempo que faz quase tudo se transformar em nada, né? E aí, descendo um pouquinho para a gente poder ir terminando aqui, ó, que já são 20 para as 11, e na semana que vem a gente conclui. Esse cara aqui revolucionou. Esse cara revolucionou. Esse cara aqui era o Zip Drive. O Zip Drive, né, na época ele tinha, vamos lá, por que esse aqui revolucionou? Primeiro, porque ele vinha com um leitor específico, tá? Você tinha um leitorzinho para ele aqui, tinha um cabinho, não me recordo agora se era, acho que era um cabo serial aqui, porque nessa época não existia ainda o USB, era um cabo serial que você conectava a saída serial do computador e você tinha acesso a esse dispositivo. Qual que era a vantagem do Zip Drive, né? Primeiro, né, ele tinha aí uma durabilidade boa, né? Porque ele tinha digamos assim, uma embalagem mais fortalecida, um pouquinho mais rígida, né? E ele tinha ali um processo ele chegava a ser até um pouquinho mais veloz, né? Então, ele trouxe para nós aqui, para fazer instalações de programa, né? Uma garantia, que era algo que durava um pouco mais, e ele tinha ali uma velocidade de leitura, de acesso pela saída serial, um pouquinho mais rápida. Então, foi algo que marcou a época, mas assim, durou pouco. Durou pouco, primeiro, porque ele não era tão barato, não era barato, né? A gente olha para trás e, poxa, era algo que, digamos assim, não era tão fantástico, mas para a época foi significativo, mas ele dura pouco, porque na sequência o mercado já vem, deixa eu ver se ele vai seguir essa ordem aqui. É exatamente isso, ó. Logo na sequência, isso aqui surge em questão de um ano e meio depois, o mercado lança os chamados CDs. As mídias em CD-ROM. Aí, isso aqui sim, gente, isso aqui foi algo assim, o antes e o depois foi bem significativo, tá? O CD-ROM, ele realmente trouxe para nós aí, realmente um divisor de águas. Primeiro, porque ele cabia muito mais dados. Segundo, ele tinha ali, no caso, uma durabilidade muito maior, porque ele perde esta fragilidade, né, em relação a armazenamento, não poder colocar junto com dispositivos com campo eletromagnético um pouquinho mais aparente. Ele já não tinha essa questão de sofrer com lugares úmidos, né? E o que era mais determinante ali, né? Ele cabia mais informações, né? E aquela coisa do leitor óptico. Então, ele tinha velocidade, ele tinha capacidade de armazenamento, e ali, pô, a gente ganhou, né? Não era algo grande e tal, era algo que tinha um tamanho até compacto. E aí você passa a ter o CD-ROM como um dispositivo ali que passa a salvar, né? Mas com um detalhe, né? Que hoje pode não parecer fazer sentido, mas que fazia, né? Qual era o grande dificultador do CD-ROM? Era o valor, o custo, né? Porque geralmente, veja lá, o CD-ROM em si, a mídia, o CD, ele não era caro, né? Significativamente caro, mas o leitor de DVD, quando surgiu, porque é aquela coisa, é uma tecnologia que inova, que chega trazendo algo diferente. Na época, não era para todo mundo, como sempre. Tecnologia sempre foi caro. É relativamente caro em cada época, né? CD-ROM, quando surgiu, ele era, digamos assim, bem caro mesmo. Não era uma coisa assim que todo mundo tinha. Então, você comprava, por exemplo, um leitor de CD, aliás, você comprava a mídia de CD, se na faculdade que você estudasse tivesse um leitor, geralmente tinha no laboratório, tinha, enfim, então você tinha que, né, através da sua senha, o seu cadastro lá nos laboratórios da sua faculdade, você solicitava um período para você poder usar o leitor, o leitor e o gravador, né, que são épocas diferentes, tá, pessoal? São diferentes. Primeiro surge o CD-ROM. E depois de um bom tempo é que sai o CDR, né? Que era o CD, o RW, que você podia ler, gravar e regravar. Muito tempo depois. Então, os primeiros dispositivos leitores de CD já eram caros. Então, você pegar um CD com dados e passar para um leitor
não era todo lugar que tinha. Como disse, para você fazer uso disso na faculdade, tinha que agendar. Mesma coisa que para fazer uma impressão. Quando surgem os gravadores de CD, aí sim, até corrigindo minha fala aqui, né? O grande avanço mesmo não foi quando surge o CD-ROM, é quando surgem os CDs graváveis e regraváveis, que aí você passa a ter, sim, no CD, um dispositivo com capacidade de armazenamento grande, para a época, né? Confiável, porque ele era duradouro, e só tinha um único detalhe, né? Para você poder ter um leitor de CD já era caro, o gravador, então, pelo amor de Deus, aí só não tinha, você não comprava isso. Inicialmente, não. Aí, passados, obviamente, alguns anos, né? Ali, cerca de 1 ou 2 anos depois, aquilo começa a se popularizar, o preço vai baixando, surgem aí os artigos de qualidade um pouco não tão, digamos assim, tão confiável, mas se torna algo mais acessível. E, para a gente fechar o assunto aqui, que já estamos chegando próximo das 11 horas, na questão da durabilidade, eu não sei se o Silvio já viu isso e se vocês já viram também, porque hoje o CD também já não é algo tão convencional, né? Nem o CD, ainda temos o DVD, tem o CD, tem o Blu-ray, mas não é algo que você use tanto, que as memórias flash tiraram praticamente a necessidade de uso disso. Mas eu não sei se vocês já viram uma espécie de fungo que come aquela película do CD. Já viu isso, Silvio? Alguém aqui já viu isso? Não, o que eu vi realmente é eu não sei se chega a ser o fungo, mas é aquela descamação de pegar o CD, né, pelas bordas, aí as pontinhas do dedo vai com, não sei se é o próprio fungo mesmo, ou se é o toque, o contato que vai comendo a borda. Então, assim, ele toca, vamos supor que um CD de música com 14 músicas, da primeira até a 13ª, ele tocaria que é uma beleza. A 14ª ele não toca de jeito nenhum, porque é onde a última faixa onde tem mais contato com o dedo. Então, Silvio, aí na ETEC em Mongaguá, pela primeira vez na minha vida, eu vi isso. Além dessa questão de você, lógico, manusear, né, e aonde você pôr a mão começa a desgastar, tanto é que a recomendação que nós tínhamos na época, né, era pegar sempre pelas laterais, mas evitar colocar os dedos, né, por onde o leitor óptico fosse acessar os dados ali. Mas não vou achar isso aqui, porque nem tenho mais, deve ter jogado fora. Mas cheguei a ver várias vezes uns CDs, e não um nem dois, não, mas muitos, né, com caminhos percorridos. Eu não sei, também lá vou eu também com essas coisas do passado, né? Era muito comum para quem mora aqui na praia, né, que nasceu e criado na praia, que vivia jogando bola na praia, pegar uma micose que nós chamávamos popularmente de geográfico, o bichinho geográfico. O que é o bichinho geográfico? Era uma micose que você pegava na pele, principalmente por andar descalço na praia ou em alguns lugares, e ele fazia tipo um caminho na sua pele, por isso chamava-se geográfico, ele criou um mapazinho e fazia uns risquinhos na sua pele. Eu acho que isso é coisa do passado, né? E isso era muito comum com alguns lugares, com algumas mídias que a gente colocava. Faziam riscos, assim, pareciam uns mapinhas. Era uma espécie, eu não sei se era um fungo, se era um inseto que comia aquilo, que fazia os riscos, cara. Você via tipo um mapa hidrográfico no CD. Eu vi isso assim por muito tempo, lógico, né? Não é algo convencional. Se você de repente fizer um estudo minucioso sobre aquilo, talvez não seja, né? Num inseto, um fungo fosse outra coisa, mas era notório. Você olhava assim, percorria caminhos no CD, algo muito estranho. E, obviamente, inutilizava o CD, né? Você não conseguia utilizá-lo depois. E aí, pessoal, nessa primeira parte aqui, digamos assim, na nossa timeline, nós paramos aqui, ó, no DVD, né? Que também, como já estávamos comentando, quem tira isso praticamente do cenário são as memórias flash, né? Quando chegam aí a chamada memória flash, vem os pendrives, e aí foi o primeiro passo para nós chegarmos hoje nos discos SSD, que é o assunto que nós vamos tratar na próxima semana. Aí que já falamos alguma coisa a respeito, mas vamos fechar um pouco mais esse assunto, entrar em mais detalhes aí entre disco mecânico, disco SSD. Já fizemos algumas colocações nesse sentido, mas na semana que vem nós concluiremos esse assunto. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para vocês, aí na nossa reunião. Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Tranquilo?
Bom, não tendo dúvidas, vamos finalizando por aqui. Professor Silvio, alguma consideração final? Bem, pessoal, eu sempre gosto, no final da aula, agradecer a participação de vocês, porque é muito enriquecedora, tanto para mim quanto para o professor Wagner, né? Todo esse nosso trabalho, a gente está trabalhando com vocês, é muito enriquecedor. Então, agradeço a presença de todos, a participação, e a gente, né, tanto eu quanto o professor Wagner, não tanto eu, né, mas ele, por ser uma pessoa com mais idade, mais vivida, com maior quantidade de experiência, né, mas a gente faz essas brincadeiras na nossa época, no meu tempo, mas assim, é para vocês terem a noção, como o professor Wagner mesmo disse, no começo da aula, para a gente entender, a gente não saiu do nada e temos um pendrive hoje, a gente não saiu do nada e temos um SSD hoje, não, nós percorremos todo aquele caminho, né? E é muito importante conhecer a história daquilo que vocês querem trabalhar, da tecnologia que vocês querem trabalhar. Vai ser difícil, mas vai acontecer uma hora, né, de uma pessoa falar assim, olha, eu tenho um computador velho lá em casa, mas não dá nem pra falar que eu queria restaurar um computador, porque o computador não se restaura, né? Ou, ele deixa ele lá quietinho, limpa, né, para conservar ele, mas assim, aí você vai olhar um computador antigo, nossa, que dispositivo é esse? É o dispositivo de leitor de disquete, né? Você ter o conhecimento, você saber, não, esse daqui era um leitor de disquete, esse aqui era um leitor de fita magnética, né? Ter o conhecimento, nossa, mas o que cabia nisso? Cabia 1,44 megas, não dava para nada. Hoje, naquela época, era muito, né? Era o trabalho de TCCs, né? Eram vidas acadêmicas que cabiam dentro daqueles disquetes. Então, assim, é importante esse conhecimento, né? E a gente brinca por sermos antigos, por ter trabalhado com isso, vocês não terem tido essa oportunidade, mas é para descontrair, mas assim, era uma vida, era dura, mas a gente não ligava, era o que a gente tinha, era o que nos fazia felizes naquela época. Sim, sem dúvida. Então perfeito, é perfeito. Tá jóia. Uma boa noite a todos, professor. Opa, tá ok então. Silvio, boa noite, Silvio. Boa noite, pessoal. Agradeço vocês aí também. Faço minhas palavras do Silvio. Vocês tiveram aí uma palestra no início. Então, pessoal que ficou conosco até agora, muito boa noite. Agradecemos. Até a semana que vem. Na sequência, disponibilizo aí o formulário de frequência. Bom final de noite para vocês e até a semana que vem. Professor Silvio, forte abraço. Até semana que vem, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, professor. Semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau.